Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de umas boas palmadas. Samba, samba, samba Lelê. Samba, samba, samba Lelê. Samba, samba, samba Lelê. Samba, samba, samba Lelê. Você sabia que, se não fosse pelo maestro e compositor Heitor Villa-Lobos, muitas das canções folclóricas nossas já tinham se perdido pelos anos a fio? Pois é por isso que nós vamos cirandar nas obras para piano de Heitor Villa-Lobos, em que ele pega essa sonoridade do nosso folclore, do folclore brasileiro, e coloca nas suas composições. Eu sou Vânia Marques, pianista e professora de artes, e é um prazer estar aqui neste espaço do Centro Cultural Belchior para falar sobre piano, Villa-Lobos e folclore. Heitor Villa-Lobos viveu entre 1887 e 1959. Nasceu no Rio de Janeiro, filho da dona Noêmia, dona de casa, e do seu Raul, que era um funcionário da Biblioteca Nacional, um homem culto, apaixonado por música e tocava violão. Tinha umas noitadas que ele fazia na sua casa, que ele chamava todos os amigos para ficar tocando noite adentro. E Villa-Lobos cresceu neste ambiente. O pai queria que ele fosse músico profissional. E o pai levava Villa-Lobos nos concertos, nas óperas, mas não era para passeio não. Era como a parte da educação musical dele. Então ele fazia o Villa-Lobos reconhecer gêneros, os instrumentos, as notas, as melodias. Ai, se Villa-Lobos não acertasse. Ele era muito rígido e Villa-Lobos até tinha um certo medo dele. Mas quando Villa-Lobos tinha 12 anos de idade, seu pai faleceu de varíola. E aquele temor todo que Villa-Lobos tinha pelo pai se transformou em amor e numa gratidão eterna dele ter conduzido essa educação musical. Quando o pai morre, quando ele já estava estudando vários instrumentos, estava no conservatório, já estava tocando em orquestras, a mãe queria que ele parasse os estudos e que se dedicasse ao estudo de medicina. Já pensou? Villa-Lobos sendo médico, o que a gente não ia perder? E não restava outra alternativa para Villa-Lobos a não ser pular a janela nas madrugadas para ir escutar os Chorões tocando. Ele morava perto de uma zona boêmia no Rio de Janeiro e de longe ele ouvia aquele canto e as pessoas tocando também. Aos 16 anos de idade ele foge de casa e vai morar com uma tia que apoia ele nos estudos, até faz ele estudar piano. Além de deixar ele se aproximar, de ganhar seu dinheirinho nas noitadas, tocando junto com os Chorões. E dessa fase ele guarda com muito carinho. Tanto é que na sua maturidade musical, ele compõe uma série de choros para violão, em que ele mistura melodias populares com erudito, em homenagem aos seus parceiros da noite. E Villa-Lobos, como era muito inquieto, aos 18 anos pega seu violão e ganha estrada. Viaja de norte a sul do país. Ele queria mesmo era conhecer o Brasil. Ele dizia que não gostava de ficar lendo. O que ele gostava era do mapa. Então ele rasgou o mapa do Brasil para conhecer os folguedos, as cirandas, as canções folclóricas, os ritmos populares como baião, chachado, machixe, e tudo isso ele coloca na sua composição. Além de ter umas histórias que ele entrava nas matas adentro e ficava por dias, e eles achavam que ele até tinha morrido, e quando vê ele voltava dessas matas. Tem um pouco de lenda, porque Villa-Lobos era um contador de histórias também. Então ele falava que ele entrava na mata para ficar ouvindo o som da mata, aquele balançar das árvores, o barulho da água correndo, o som dos pássaros. Se é verdade, a gente não sabe, mas que ele introduz sim essa sonoridade da mata em algumas composições dele,
Com certeza. Desse material que ele foi coletando nas suas viagens, ele não ficava só registrando, não. Ele colocava na sua composição. É aí que ganha força. É aí que nosso folclore ganha o mundo, porque o Villa-Lobos compunha e levava essa composição mundo afora. E quando nós falamos de piano, ele foi muito generoso com os pianistas, porque ele começa a fazer, ele pega essas canções folclóricas e faz uma série de composições. São várias coletâneas. Coletâneas, ele faz coletâneas para iniciantes de piano até umas coletâneas de nível mais avançado. Então, em cada coletânea ele colocava umas 5, 6 músicas mais ou menos. Então, são várias coletâneas que ele compõe, que ele organiza para piano. Então, a obra dele, folclórica para piano, é muito generosa. E eu vou tocar assim, um grãozinho de areia para vocês. E que, na verdade, é só uma introdução para vocês depois procurarem a obra de Villa-Lobos. Ó ciranda, ó cirandinha, que é o ciranda cirandinha nosso. Villa-Lobos era muito bem-humorado e essa música parece um jogo, parece uma brincadeira. Os andamentos da música passam de bem lento a médio e vai aumentando. Villa-Lobos pede que comece essa música no andantino. Andantino é como você anda, tá? Aquele passo. Depois ele pede para você tocar a mesma melodia no allegretto. Um alegre, mas nem tanto. Aí depois um allegro. E finaliza com vivace, quer dizer, um vivo. Vila era assim que ele gostava de ser chamado. Ele não gostava de ser chamado de Heitor, porque ele falava que era nome de cachorro. Histórias de Villa-Lobos. Ele tinha imaginação de criança, audácia de adolescente e poder de realização de um homem adulto.
Ele adorava viver e ele compôs mais de 1000 obras. 1000 obras. E ele dizia o seguinte: ah, não tem essa de deixar cabelo crescer, de ter que tomar uma bebida alcoólica para ter inspiração, não. Se tem que escrever, eu escrevo. E ele escrevia em qualquer lugar. Tom Jobim foi aluno de composição de Villa-Lobos. E a gente pode até ouvir um pouquinho dessa influência de Villa-Lobos na obra de Tom Jobim. E aí Tom Jobim conta uma história que é muito interessante, que ele chegou lá para ter aulas com o maestro e aí ele se deparou numa cena assim, a vitrola ligada, tocando uma sinfonia dele, uma soprano sendo acompanhada pelo pianista, a TV ligada, Villa-Lobos fumando aquele charuto imenso que ele tinha e compondo, e ele com aquelas partituras imensas na mesa, que para compor para orquestra são umas folhas imensas, e ele lá compondo, nesse barulho todo. Villa-Lobos é nosso expoente máximo da música nacionalista. E por que ele compõe essa música nacionalista? No início do século XIX, quase toda criação e produção musical ocidental estava no eixo Alemanha, França e Itália, em que os principais músicos e compositores vinham destes 3 países. Em contraposição à hegemonia alemã, que tem nomes como Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Schumann, Handel e outros, foi lançado um grande desafio histórico para se pensar uma nova estética, apoiado nas raízes da própria terra e no folclore. E no Brasil, este movimento ganhou força com Villa-Lobos, que não só transcreveu as canções folclóricas, o nosso folclore, a sonoridade folclórica, como introduziu nas suas composições, deixando a nossa sonoridade imortal. Mesmo com todo este movimento acontecendo, quando ele vai para a França, ele recebe muita crítica. Dizem que a música dele é muito regional, que aí não vai ganhar força e que não vai ganhar o mundo. Mas Villa-Lobos era terrível, eles chamavam ele de anjo demoníaco. Não aceitava essas críticas, não. Quanto mais crítica ele recebia, mais ele gostava. Porque ele falava o seguinte: quando eu estou muito influenciado pela música europeia, eu dou uma boa sacudida.
Mário de Andrade, que era escritor e também crítico musical, essa fase do nacionalismo, da música nacionalista brasileira, teve 3 fases. A primeira ele chama de internacionalismo, ou seja, os compositores pegavam a música europeia tal qual ela era escrita e só introduziam a temática brasileira. Querem saber um exemplo? O Carlos Gomes, quando escreve o Guarani, ele coloca a temática indígena, mas a ópera toda é cantada em italiano. Na segunda fase, os compositores já tinham essa consciência musical nacional mais apurada, mas ainda meio tímida. Na terceira fase, ganha força com Villa-Lobos, porque ele introduz a temática indígena, urbana e folclórica nas suas composições. A Lenda do Caboclo é uma música linda, em que ele consegue colocar um ritmo bem brasileiro, com uma melodia muito delicada, mas que também é muito ritmada. Villa-Lobos participa da tão famosa Semana de Arte Moderna de 1922. Ele faz o concerto de encerramento da semana, que na verdade não durou uma semana, durou 3 dias, mais ou menos. E ele estava com problema de ácido úrico e tinha atacado os pés dele. Então ele enfaixou, fez uma atadura nos pés, só que o pé dele estava muito inchado.
Ele não conseguia calçar o sapato. Então ele foi de chinelo e terno, regeu a orquestra. O que aconteceu? O público começou a xingar, a vaiar, a jogar tomate, cebola. Acharam que era uma atitude futurista que Villa-Lobos estava tomando e foram totalmente contra. Acharam um absurdo ele estar no palco regendo uma orquestra de chinelos. E qual foi a reação de Villa-Lobos? Recebi uma coroa de vaias que me encheu de glória. Não quero fazer música europeia, eu quero fazer música brasileira. A história da Caipirinha é uma das músicas que Villa-Lobos fez para os iniciantes de piano. E ele deixa bem claro a preocupação que ele tem em deixar esse ritmo, esse molejo brasileiro nessa música para as crianças aprenderem esse gingado, que não é fácil no piano não. E essa música lembra muito aqueles arrastapés de vilarejo pequenininho que as pessoas se juntam naqueles galpões para ficar dançando agarradinho. Ele tinha uma ligação direta com a Europa, principalmente com a França. Então ele sabia dos movimentos artísticos que aconteciam na Europa e transformavam as coisas aqui pelo Brasil. Uma desses movimentos se chamava canto orfeônico, que era uma musicalização dentro de escolas públicas. Introduziu o canto orfeônico aqui no Brasil. O objetivo era despertar o gosto musical, elevar o nível intelectual do povo, desenvolver o interesse pela arte brasileira. Só que na época era a ditadura do governo do Getúlio Vargas e acusaram ele de ser colaborador, mas sua intenção sempre foi somente de musicalizar o povo brasileiro. E ele não só pensou o canto orfeônico em grande escala para as escolas públicas, como também pensou naquele pianista pequenininho que está chegando para estudar piano. Ele foi extremamente generoso com os pianistas. E nessas composições para piano, ele estava preocupado em ensinar o jovem aprendiz os ritmos brasileiros, as melodias populares e as canções folclóricas. Essas pequenas músicas são verdadeiras declarações de amor pelo Brasil.
Ensinava a Mamã também é uma outra música que ele compõe para os iniciantes de piano. E tem uma melodia muito doce, é um acalanto. E no meio ele tem uma outra melodia que parece muito com aquelas bandas de coreto de cidades do interior. Ele tinha umas falas muito interessantes. Uma delas é o seguinte: Deus nos colocou 2 ouvidos pelo seguinte: quando a emoção é grande e a gente ouve, ouve-se com os 2 ouvidos. Quando a gente ouve e a emoção é pequena, é porque entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Pensamentos de Villa-Lobos. Ele morre aos 72 anos de idade, depois de lutar por 11 anos contra um câncer, que os médicos tinham dado pouco tempo de vida para ele. Isso que é vontade de viver. E no final da sua vida, as pessoas perguntavam assim para ele: maestro, o que o senhor está compondo neste momento? Ele dizia: neste momento eu estou somente me decompondo. Eu finalizo fazendo um convite para vocês passearem pela obra de Villa-Lobos e se deliciarem com o nosso folclore. Vou deixar a dica aqui. Se quer pesquisar o folclore, se quer relembrar algumas canções, ou mesmo pesquisar, peguem as pequenas peças para piano. Eu vou deixar aqui os nomes para vocês. Ou mesmo que você é um professor ou pai e mãe de família, coloquem as obras de Villa-Lobos, coloquem essas pequenas peças e cantem com seus filhos. Nós somos os guardiões do nosso folclore e a gente não pode deixar morrer. Ainda bem que nós temos Villa-Lobos, que deixou tudo registrado.